Kátia, quer ler depois de mim? Tá, eu vou iniciar, depois tu já segue. Então, bom dia, terça-feira, paramos na página Livro Físico, na página 94. Gente, nós vamos terminar esse livro, acho que essa semana. Se não, no máximo, talvez terça que vem. Em uma semana a gente já leu mais do que a metade. Bom, página 94, então, nós paramos na atividade, sua dor e a lição que tu aprendeu com a dor, né? E aí tinha algumas linhas ali de algumas dores para a gente escrever qual o aprendizado da dor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. Deus não desperdiça nada, nem o mal que lhe sobrevém, nem a maldição que tem de impor sobre você. Ele pega as situações mais difíceis da sua vida e as transforma em bênçãos. Recupere-se. Deus está com você e proverá todo o suporte de que você precisa. Noemi sofreu muito. Em pouco tempo, perdeu o marido e 2 filhos. Ao decidir retornar para sua terra natal, tentou fazer com que as suas noras voltassem cada uma para sua família. Orfa relatou, mas aceitou a orientação da sogra. Orfa relutou, mas aceitou a orientação da sogra. Já Ruth, não. Sua decisão de acompanhar Noemi fez com que dissesse uma das declarações mais lindas da Bíblia. Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth 1, 16 e 17. Deus motivou Ruth a permanecer ao lado de Noemi, assim como uma figura do Espírito Santo que vive ao nosso lado, preocupado com a nossa autoestima. Deus sempre vai prover alguém para cuidar de você. Deus enviou o Espírito Santo para ajudar você. Quando você achar que acabou, será o momento em que Deus começará a mudar a sua história. Vença os pensamentos destrutivos. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Juízes 7, 15 ao 18. Gideão pediu muitas provas a Deus. Ele pediu várias confirmações e o Senhor pacientemente concedeu. Demorou certo tempo, mas Gideão chegou a um ponto de verdadeira metanoia em sua vida. Uau! Como valeu a pena! Suas palavras estavam cheias de confiança. Você percebeu a diferença? Nessa parte da história, o Senhor tinha orientado Gideão a diminuir seu exército, até que restasse apenas 300 homens. E após receber uma confirmação de Deus, Gideão estava pronto para lutar, porque sabia que venceria a batalha. Nem parece o mesmo homem cheio de autodepreciação e autopiedade no começo da história? O segredo está na mente.
Gideão, a partir daquele momento, tinha pensamentos de vitória, proferia palavras de vitória e agia como um vitorioso. Quando ele trocou seus pensamentos de derrota por pensamentos de acordo com o que Deus dizia sobre ele, tudo mudou. O que você guardar na sua mente tenderá a acontecer na sua vida. Vou repetir. O que você guardar na sua mente tenderá a acontecer na sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, continuará a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, continuará a alcançar o que sempre alcançou. Se você quer ter resultados diferentes na sua vida pessoal ou no seu trabalho, tudo que tem que fazer é mudar a sua maneira de pensar. Somente quando você consegue se transforma em eu consigo, é que a coisa acontece. Somente quando o você consegue se transforma em eu consigo, é que a coisa acontece. Por onde a mente vai, o homem segue. Os nossos pensamentos nos dirigem. Precisamos entender o poder da mente. O sucesso em cada aspecto da vida começa em um pensamento, e o fracasso também. Muitas vezes, achamos que conseguimos vencer por causa de uma palavra de encorajamento. Você consegue. No entanto, somente quando o você consegue, se transforma em eu consigo, é que a coisa acontece. A mesma coisa ocorre com os pensamentos de incredulidade, porque eles nos levam à depressão e à angústia, porque ficam impregnados em nossa mente e exercem influência direta na nossa tomada de decisões. Nossos pensamentos afetam nossos relacionamentos, nossa autoimagem, nossas finanças, nossa saúde física, emocional e espiritual, nossa produtividade no trabalho e em casa, nossa maneira de administrar o tempo, nossas prioridades e capacidade de desfrutar a vida. Porque como ele imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Em outras palavras, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Não quero dizer que com o pensamento podemos conseguir o que quisermos. Isso é uma filosofia humanista, mas precisamos reconhecer que os pensamentos são uma chave. O que fazer? Renove seus pensamentos. Encha sua mente com pensamentos de fé e confiança, ao invés de tentar apagar os pensamentos de preocupação, medo e negatividade. Encher a mente com bons pensamentos é mais fácil que tentar esvaziá-la dos negativos. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Tenha pensamentos de fé a seu respeito. O orgulho não é pensar que você é boa, mas pensar que você é melhor do que os outros. Você precisa brilhar. O mundo precisa do seu melhor. Seja o melhor que você foi criado. Seja o melhor para o que você foi criada. Faça Deus maior. Sua grandeza faz Deus grande. Agora é hora de plantar sementes positivas. Faça uma lista de pensamentos que devem sempre permear sua vida. Palavras que vão impulsioná-la a ser dia a dia a melhor versão de você mesmo. Certa vez ouvi uma frase assim: eu é o que torno o que eu faço importante. Não sou importante por conta daquilo que faço. Algumas pessoas não têm paz consigo mesmas porque, na verdade, não se aprovam e assumem compromissos demais, tentando encontrar neles o seu valor. Acham que, se tiverem valor, poderão roubar a glória de Deus. Olha, você não pode roubar algo que nunca foi seu. Quanto mais você coloca o foco nos seus erros, mais eles aumentam. Quando colocamos o foco em Jesus,
passamos a ter um relacionamento com Ele e descobrimos a nossa verdadeira identidade. Pare de ficar estressada por causa dos seus defeitos, quando, na verdade, todas as pessoas têm. Deus nos fez para sermos perfeitas em Cristo e estamos caminhando para isso. É como se uma criança dissesse: minha mãe me deu um vestido de noiva para eu usar quando me casar. E cada ano eu estou crescendo para um dia caber nele. Ele já é meu, embora ainda não sirva em mim. Sempre dizemos: ninguém é perfeito. O que queremos dizer é que ninguém manifesta um comportamento perfeito. Essa é uma afirmação correta. Porém, o nosso comportamento é muito diferente da nossa identidade. A Bíblia diz que a fé em Jesus nos torna justos. Romanos 3:24. Bom, se somos justas, por que não agimos sempre com justiça? Simplesmente porque ainda estamos crescendo até sermos pessoas que agem assim. Quanto mais servimos a Deus, agimos cada vez menos de maneira errada e cada vez mais de maneira certa. Pode continuar, Kátia? Quem somos em Cristo é completamente diferente do nosso modo de agir. Quando nascemos de novo, nós nos tornamos filhas, recebemos nova identidade. Se você teve um filho, ele recebeu o seu sobrenome ao nascer, certo? Minhas filhas têm o Pereira. Elas nunca serão mais ou menos Pereira. Nem sempre elas vão agir como eu gostaria, como alguém que represente bem o nome da família, mas mesmo assim serão sempre Pereira. Quem é a pessoa com quem você mais convive? É você mesma. Você precisa se lembrar de que convive consigo mesma o tempo todo. Portanto, tome a decisão de gostar de si mesma. Se você não gostar de si mesma, a vida será muito dura para você, pois terá que conviver 24 horas por dia com alguém que não gosta. Não estou dizendo com isso que você vai simplesmente ignorar as suas falhas. Não, você vai trabalhar para diminuí-las e para potencializar as suas qualidades. O diabo, o tempo todo, vai querer que você tenha os piores pensamentos ao seu respeito. Ele vai usar pessoas amargas para isso. Tem gente que só sabe falar mal, tudo critica, tudo questiona. Tem sempre pensamentos ruins acerca dos outros, tem opinião negativa sobre tudo. Esse tipo de gente já me angustiou tanto, mas sabe, eu tenho crescido, tenho buscado a Deus para que isso não me afete. Quando ouço comentários desse tipo de gente, eu olho e digo: Satanás, você está querendo me fazer acreditar nas suas mentiras, não é? Fique bem aí no teu cantinho, porque eu estou voando e nada vai me impedir de chegar ao lugar que Deus tem para mim. Ouça pessoas que acreditam em você, que a encorajam, que sabem demonstrar amor e que acreditam nos sonhos de Deus para a sua vida. Se essa pessoa lhe fizer uma correção, aceite de coração. Valorize o amor de Deus por você. Você é muito importante. Saber que Deus nos ama incondicionalmente é uma absoluta necessidade para progredirmos na nossa caminhada com Ele. Jesus não morreu para que fôssemos religiosas. Ele morreu para que pudéssemos ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Deus. É crucial que você aprenda a separar quanto você é importante para Deus do que você faz de certo ou errado. Somos enganadas e levadas a pensar que nossa aceitação se baseia no nosso desempenho, mas isso é totalmente antibíblico. O diabo quer nos levar a acreditar que o que fazemos é mais importante do que quem somos. A grande estratégia do diabo é usar as nossas falhas para nos afastar da autoaceitação. Pensamos: se eu me comportasse melhor, poderia gostar mais de mim mesma. Ficamos absolutamente constrangidas com as nossas fraquezas. Nós nos alegramos com o nosso sucesso e ficamos deprimidas com o nosso fracasso. Lutamos e nos esforçamos em busca da perfeição, mas de algum modo ela sempre nos escapa. Precisamos aprender
a nos ver em Cristo, não em nós mesmos. Ouvi uma frase que falou muito ao meu coração. Se você olhar para o mundo, será oprimido. Se você olhar para si mesmo, ficará deprimido. No entanto, se olhar para Jesus, terás descanso. Enquanto pensarmos que o amor de Deus é condicional, continuaremos tentando conquistá-lo para provar que somos dignas de ser amadas. Aí, quando cometemos erros, sentimos que não temos mais valor e, portanto, não merecemos ser amadas. Sofremos culpa, vergonha, condenação. Continuaremos tentando provar o nosso desempenho até ficarmos exaustas. O gigante pode ser maior que você, mas nunca será maior que o seu Deus. Um ditado popular afirma que a esperança é a última que morre. Embora seja interessante, a sua mensagem não é verdadeira. A esperança não morre. Quando não temos esperança em alguma área, aceitamos a influência de uma mentira. Seja uma pessoa cheia de esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10, 23. Se não tenho pensamento de esperança, então não falo de esperança e não tenho esperança. E se a falta dela ficar crônica em nós, pararemos como um carro que tem problema no motor. Para ter uma vida de esperança, esteja vigilante sobre como você enxerga a realidade da vida. Não há problema em ver o problema. O que não podemos fazer é acreditar que os problemas são intransponíveis. Apenas veja que o gigante, embora seja maior que você, nunca será maior que o seu Deus. Sabe, a cada dia mais tenho aprendido que eu não preciso ser realista. Eu não fui chamada para ser realista, fui chamada para viver o sobrenatural de Deus. Se eu for realista demais, minha fé se enfraquecerá. Portanto, eu preciso aprender a ver a vida com os olhos da fé, para contemplar o sobrenatural e ser revestida de esperança. Lembre-se sempre de que você é como Gideão. Deus entregou a vitória sobre os inimigos nas suas mãos. Siga em frente, cheia de esperança, porque o futuro brilhante já foi preparado e está só à sua espera. Iniciamos o próximo? Tá. Então, capítulo 5, atitudes. Comece hoje a sua transformação. Esse é interessante demais. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, com esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,15. Precisamos ser sinceras. Quantos milhões de vezes não prometemos a nós mesmas que agiríamos de forma diferente e acabamos caindo no mesmo erro? É exatamente o que Paulo fala nesse trecho que lemos. Eu admiro muitas pessoas na Bíblia, muitos heróis da fé, e Paulo é um deles. Quando falamos nele, pensamos logo em sua referência de amor, relacionamento, obediência, sacrifício. Mas, se você não sabe, deixe-me dizer uma coisa. Nem sempre foi assim. Antes de ser o grande Paulo, esse mesmo homem se chamava Saulo e era conhecido por perseguir e matar cristãos. Paulo não era conhecido por suas doces palavras, mas por sua arrogância, por sua arrogante fala. Paulo não era conhecido por sua inabalável fé, mas por sua intolerância contra os cristãos. Paulo não era conhecido por amar e investir em pessoas, mas por assassinar inocentes. Eu fico imaginando como tudo mudou na vida daquele homem depois dele ter tido um encontro com Jesus. Com certeza foi um mix de emoções. A alegria enorme de receber Cristo como Salvador e, ao mesmo tempo, o medo de uma sociedade que ainda o via como Saulo, enquanto ele já havia recebido sua identidade de Paulo. Sabe, no mesmo instante em que escolheu seguir a Cristo, todo o seu passado foi apagado por Jesus. No entanto, certamente as pessoas não esqueceriam da noite para o dia tudo o que havia passado por causa de Saulo.
Talvez por isso, Paulo tenha se enchido de tanta compaixão e paciência pelo próximo. Ele sabia que era o primeiro que dela precisava. E nós? Quantas vezes somos misericordiosos com os nossos próprios erros, mas intolerantes com os erros dos nossos irmãos? O cerne é, quando se trata de transformação, não será fácil. Nem sempre as pessoas irão acreditar na sua mudança. Nem sempre as pessoas irão incentivar você a prosseguir. No entanto, assim como Paulo, você não pode parar. Mas Deus disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu estou forte. Coríntios 12, 9 a 10. Genética explica predisposição, mas não justifica nem perdoa pecados. O que nos fortalece dia a dia é saber que o nosso Pai de amor é forte e cheio de ideal por nós. Como o texto diz em Coríntios, é na fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. E quando sou fraco, é que eu sou forte. Deus não quer que fiquemos de um lado para o outro, feito baratas tontas depois do inseticida, seguindo sem destino. Ele é forte por nós, ele habita em nós, e a sua força e seu Santo Espírito estarão conosco para darmos uma reviravolta. Pare de pensar. Você já sabe de onde vêm os seus defeitos? Existem algumas coisas que lutamos para mudar e nem sequer vêm de nós. São herança genética. Você herdou de seus pais alguns defeitos, tanto físicos quanto emocionais. Contudo, lembre-se, genética explica predisposição, mas não justifica nem perdoa pecados. Além da herança genética, ao longo da vida adquirimos hábitos doentios que são como uma barreira para a transformação. E, por fim, alguns dos nossos defeitos também podem vir das circunstâncias que passamos. Deixe-me dizer uma coisa: nada pode impedir a sua transformação caso você verdadeiramente decida mudar. Eu gosto de pensar que Deus não desperdiça nada, nem nossos sofrimentos, nem nossos defeitos. Na verdade, defeitos de caráter geralmente são qualidades positivas sendo usadas de maneira errada. Por exemplo, o defeito da fofoca. Na verdade, uma pessoa fofoqueira não passa de alguém bastante influente e comunicativo, qualidades, usando seus dons de forma negativa. Você me entende? Alguns defeitos que temos parecem até bichinhos de estimação. Estão conosco há tanto tempo que pensamos que nem conseguimos nos desfazer. Afinal, você se sente muito confortável praticando cada um deles. Acabamos confundindo nossos defeitos com nossa identidade. Quando você diz, esse é o meu jeito, nasci assim e vou morrer assim, você está se identificando com seus defeitos, percebe? Você pode até ter nascido desse jeito, mas não precisa permanecer assim. Você pode mudar. Eu quero incentivar você a deixar para trás tudo o que é necessário para que haja uma transformação genuína e completa em sua vida. Deus deseja que você seja transformada poderosamente hoje. Vamos juntas nos tornar nossa melhor versão? Foque no poder de Deus, não na tua própria força. Se você tem tentado vencer e mudar por si mesma, então já sabe muito bem que a força de vontade não é o bastante para fazer mudanças duradouras em sua vida. Quantas vezes você tentou emagrecer, praticar ginástica, parar de mentir, de fumar, de adulterar, de fornicar, esquecer uma dor do passado? Quantas vezes você confiou na sua força de vontade, mas não conseguiu terminar o que havia começado? Quantas tentativas frustradas? Quantas decepções você enfrentou? É até possível viver pela força pessoal por algum tempo, mas quando a pressão aumenta, quase sempre fraquejamos. Se Deus sempre atender às nossas expectativas, Ele nunca vai ter a oportunidade de superá-las. Sim, a nossa força não é suficiente. A força de Paulo também não é suficiente para ele. O mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7:19.
Força de vontade não basta para mudar a realidade da nossa vida. Veja mais esse verso bíblico. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13, 23. Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar certos aspectos da nossa vida por nós mesmos, mas a boa notícia também vem da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. 4:3. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus reconhecendo que não podemos mudar por nossa própria força de vontade e confiando de que Ele nos dará o poder necessário para superar nossos defeitos e as nossas fraquezas. Ao fazermos a escolha da transformação, o nosso foco estará totalmente em Deus e em seu infinito poder, não em nós e em nossas fraquezas. Nosso problema é que sempre focamos o que nós mesmos podemos fazer e nas nossas expectativas de como as coisas podem acontecer. Mas, se Deus sempre atender às nossas expectativas, Ele nunca vai ter a oportunidade de superá-las. Ei, na sua força você pode, mas Deus pode. Ei, na sua força você não pode, mas Deus pode. Obrigado, Kátia. Vamos até aí hoje. Mônica, consegue parar a gravação aí?